Bom, gravando agora nosso primeiro vídeo a respeito de estrutura de madeiras, vamos começar sobre primeiras propriedades básicas das madeiras. Com relação à vantagem da madeira, primeiro que considera-se um material renovável. Não, na verdade, todo material considera-se renovável. A verdade é que o período de renovação é muito lento de alguns, então a gente considera não renovável devido ao período lento de renovação. Mas tem um baixo consumo energético para renovação e é bem menos poluente. Boas propriedades mecânicas, com relação a essas boas propriedades mecânicas, a gente vai compará-las, nos próximos vídeos. A comparação vai ser equivalente, assim como a baixa densidade aqui, e o custo competitivo, o baixo custo, vai ser também comparável. A elasticidade, o modo de elasticidade é satisfatório em relação aos demais materiais, e a resistência mecânica, tração e compressão, facilmente cortada nas dimensões exigíveis, é um isolante elétrico e acústico. Vamos ter diversos tipos, né? Porque trata-se de material natural e nós vamos ter uma gama de vários componentes, vários materiais híbridos e naturais e baixa condutividade térmica. Com relação à resistência ao fogo, inicialmente forma uma camada superficial de carvão, que é uma espécie de isolante. Então, tem um desenho aqui que mostra que a madeira tem esse isolante, essa capacidade. Bom, com relação a desvantagens, a anisotropia é uma característica, né, que a substância possui uma certa propriedade física que varia com a direção. Trata-se de um material natural, então sujeito às imperfeições. Então, as propriedades mecânicas que dependem da disposição das suas fibras. A madeira expande-se e retrai-se de forma diferente às variações da umidade no ambiente e da disponibilidade hídrica na qual ela cresce. Também podemos levar em consideração que é um material heterogêneo e anisotrópico, com relação à diferença de propriedade entre as direções radiais e tangenciais, raramente tem importância prática. Bom, com relação aos ataques biológicos, é bem perecíveis a fungos e insetos, embora suscetíveis ao apodrecimento e ao ataque de organismos xilófagos, a madeira tem a sua durabilidade prolongada quando previamente tratada. A estrutura macroscópica da madeira, então é bom a gente colocar que tem um estudo específico. Eu posso considerar que a madeira tem a medula dela, a cerne, mais densa, menos permeável, o alburno, a casca e o câmbio. A lenha, ela encontra-se no tronco da árvore, é a própria madeira, é a parte da árvore que nos interessa. Então, podemos colocar a cerne, alburno, a casca, o câmbio e a camada de crescimento. A anatomia da madeira ela tem a parte microscópica. Eu tenho as corníferas e as dicotiledôneas aqui. Então, vale muito entrar nessa parte da biologia, da botânica aqui, essa parte do lenho, bem detalhado. Com relação ao grã da madeira, tem uma variedade muito grande do grã da madeira aqui. Então, o grã refere-se à orientação geral dos elementos verticais constituintes do lenho. Em relação ao eixo da árvore ou de uma peça de madeira, eu tenho claramente onde que eu vou tirar cada parte da madeira, do grã direito aqui, por exemplo, da madeira. Com relação à propriedade física da madeira, a madeira, como eu falei, é anisotrópica. A propriedade resistência e elasticidade
diferem drasticamente nas direções paralelas versus perpendicular. Então, nas direções radiais versus tangenciais, normalmente diferem um pouco. Resistência à compressão e flexão são uma das coisas que mais vão nos interessar relacionado à madeira. São maiores no sentido paralelo que perpendicular à grã. Isso é relacionado à anatomia e direção das fibras. A grã espiralada, os elementos longitudinais aqui desculpa repetir a palavra aqui, são paralelos ao eixo axial da árvore, mas sempre dispostos em espiral, à direita e à esquerda. A grã cruzada, a orientação dos elementos longitudinais, muda da direita para a esquerda ou esquerda para a direita sucessivamente. Cada madeira ela vai ter suas características próprias. Uma ganha espiralada, mais comum em madeira juvenil. Os ângulos são maiores, próximos à parte da medula da madeira. As propriedades, elas podem influenciar significativamente no desempenho e resistência. Bom, elas podem ser classificações da física da madeira, é uma classificação botânica. E é lógico que o solo e o clima da região, elas vão influenciar na questão da origem da árvore. A fisiologia da árvore, a anatomia do tecido lenhoso, a variação da composição química, o material ortotrópico, diferentes em relação à direção do crescimento da fibra. Eu vou ter longitudinal, radial e tangencial. De cada parte aqui vai ser quase uma arte da extração da madeira, como eu falei. Sentido paralelo à fibra da madeira longitudinal e no sentido perpendicular. É muito empírico quando você trabalha com uma madeira. É muito empírico essa parte. O teor de umidade, tem uma arte de tirar esse teor de umidade da madeira. Na madeira, a água apresenta-se de duas formas. A água livre, contida nas cavidades das células, lúmens, e também a água impregnada, contida nas paredes das células. A característica da água livre contida no interior dos vasos, ou traqueídes, ela não provoca variações nas dimensões da peça. A água de impregnação contida nas paredes do vaso e fibras provoca variação, já nas dimensões das peças. As propriedades físicas da madeira com teor de umidade têm grande importância, pois ela influencia nas propriedades do material. Quando você é extraído de maneira errada, ela pode alterar toda a vida útil da madeira. A umidade considerada normal para a madeira é de 15%, quando ela atinge a estabilidade com a umidade do ar. O teor de umidade, que corresponde ao mínimo de água livre e ao máximo de água de impregnação, é denominado ponto de saturação da madeira. Para as madeiras brasileiras, essa umidade encontra-se em torno de 25%. A saída de água livre não interfere na estabilidade dimensional nem nos valores de resistência e de elasticidade. Após controlar o ponto de saturação e a velocidade da evaporação, é menor até alcançar o nível de umidade. Aqui o ponto de equilíbrio que eu tenho de teor de umidade da madeira. Exemplo de madeiras excelentes, que a gente tem de madeiras nobres: cedro, sucupira, mogno, madeiras normais, consideradas assim: ipê, pinus, araucária, peroba rosa. Madeiras pouco estáveis: imbuia, jatobá, eucalipto. O que eu posso considerar também, madeiras, o corte de influência nos níveis de retração durante a conservação, os meus tipos de corte. E como eu faço a extração? É bem interessante mostrar aqui como eu posso fazer essa extração aproveitando as fibras. Serragem a partir de quartos de troncos, onde predominam a radialidade nas superfícies, pode evitar o empenamento da minha madeira. E também a durabilidade que eu consigo ataque biológicos e ataque abióticos, como sais, raios solares, fogo. Se a madeira for usada de maneira apropriada, pode ser um material permanente.
Se protegida, não expostas a intempéries, sem contato com o solo, eu posso ter em condições de baixa umidade do ar, estruturas internas cobertas e não há necessidade de um tratamento químico. A madeira ela pode ser durável, submersa e em água doce limpa. Há casos de madeiras enterradas que elas permanecem como estacas sem desenterrar. E os defeitos? Constituição do tronco, processo de preparação da madeira, não prejudicam a resistência, o aspecto e a durabilidade. Isso eu posso constituir a minha madeira tranquilamente. Aqui eu tenho efeitos de secagem. Como a gente pode ver, às vezes, tábua corrida que vira uma verdadeira canoa. Eu tenho um encurvamento ou um arqueamento, um torcimento, certo? Depende da maneira de secagem nossa. Bom, vou encerrar o vídeo agora, partir para outros depois e a gente dá continuidade. Obrigada.